ler dois versículos, versículo 34 e versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A igreja pode repetir esse último versículo? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A palavra desta noite nós vamos falar sobre a importância do amor na obra missionária. Não somente na obra missionária, né? Nós precisamos viver este fruto, que é o fruto do Espírito Santo, nas nossas vidas diariamente, constantemente. Mas o que é o amor, igreja? A palavra de Deus vai dizer na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós dizemos, igreja, que nós amamos. Quando eu comecei a estudar esta palavra, eu falo isso porque quando nós estamos lá no campo missionário, nós somos constrangidos com esta palavra. E se dissemos que amamos a Deus, por que dissemos que amamos a Deus e não amamos aquilo que Ele ama? Se dissemos que amamos a Deus e eu não quero orar para o meu próximo. Se dissemos que amo a Deus e eu vejo o meu irmão precisando de mim e eu não ajudo. Será que nós amamos realmente ao Senhor? Faça essa pergunta para dentro de si. Será que eu realmente amo a Deus? Deus ministra ao meu coração fortemente esta palavra, porque o Senhor fala conosco, Ele chama a nossa atenção, Ele nos exorta, porque Ele quer que nós venhamos caminhar da forma que Ele deseja. E Ele nos exorta porque Ele nos ama. Ele nos exorta porque Ele conta conosco para nós vivermos e cumprirmos o seu ID. E para nós cumprirmos esse ID, não é só dizer eu vou, mas eu preciso amar, porque quando eu amo, eu vou renunciar às minhas vontades. Quando eu amo, eu vou dizer, eu vou entrar ali naquela favela. Quando eu digo eu amo, eu vou realmente entrar lá dentro daquele hospital. Eu vou entrar lá dentro daquela UTI. Não, realmente eu vou amar o meu esposo, eu vou amar a minha mãe que me persegue, eu vou amar o meu pai que me persegue, mas eu sei que o Senhor um dia irá salvá-los. É a medida do amor que vai fazer a obra crescer, igreja. E como é que está o nosso amor? A palavra de Deus diz também na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A palavra de Deus está nos exortando, falando conosco nesta noite, chamando a nossa atenção para voltarmos o nosso amor a
Ele. Se eu amo, a palavra continua dizendo nesta carta, se eu amo, eu guardo a sua palavra. Porque para me cumprir o ID, eu preciso guardar esta palavra no meu coração. Eu preciso viver esta palavra. E a palavra de Deus diz, 1 João capítulo 2, versículo do 3 ao 5, abra sua Bíblia se você puder. Nós vamos ler o que esse versículo está falando. Capítulo 2, versículo 3 ao 5 diz assim. Aleluia. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se eu guardo a sua palavra, o amor de Deus está em mim. Porque a palavra, ela vai nos direcionar, né? Ela vai nos moldar, ela vai nos transformar, ela vai agir em nós. A palavra continua dizendo, no versículo 6 diz, aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Andar como andou quem? Como Jesus andou. Nós devemos andar, sermos cópias de Cristo aqui nesta terra. E nesta noite o Senhor não chama somente a mim, porque Ele primeiro vem falando comigo nesta palavra e dizendo, ei filha, tem que amar mais, porque à medida que tu ama, tu vai avançando, tu vai se desenvolvendo naquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Ei, talvez você ainda não conseguiu obter vitória onde, no campo que o Senhor te colocou, porque você ainda não desenvolveu esse fruto dentro de ti, que é o amor. Porque não é fácil amar, mas é uma ordenança, é um mandamento. Não é só um sentimento, é um comportamento diário em nossas vidas. Sem amor não há constância na missão. É o amor que nos mantém. Trago um relato para a igreja. Quando eu estive no ano de 2022 para o ano de 2023, estive na ilha do Curuçazinho, em Maracanã, no Pará. Já contei aqui para a igreja, alguns já conhecem como é esta ilha. Lá naquela ilha, cercada por água, 28 famílias, 128 pessoas. 4 horas de barco até chegar nesse lugar. Não tem energia elétrica. Não tem água encanada. Fora são as limitações físicas. Mas quando eu cheguei lá, igreja, eu como humana, eu senti o impacto. Mas o Senhor nos ordenou. Ide. E imediatamente eu senti um forte impacto. Por isso que eu estou falando sobre o amor. Porque quando eu cheguei lá, senti o impacto com as minhas limitações como ser humana. E eu disse, Senhor, eu não quero ficar aqui. Mas por obediência a Ti, eu vou permanecer. E o Senhor vai me ensinar a amar este povo. Não foi fácil, igreja. Eu digo para vocês que eu comecei a amar aquele povo com 1 ano que eu estava lá. Porque a obra do Senhor Jesus, ela não é uma obra fácil. Mas tudo começa no amor. Tudo começa no amor. Você precisa amar. E eu comecei a amar aquele povo. E logo o Senhor me soprou de lá. Porque Ele disse, eu estava te ensinando, filha. Que não adianta tu alcançar qualquer campo missionário. Se tu não for com o amor. Se tu não for comigo. Porque eu sou o próprio amor. E nós precisamos viver esta palavra constantemente em nossas vidas. Nós precisamos viver esta palavra
em nossas vidas, no nosso cotidiano, constantemente. Por que, igreja, nós precisamos fazer isso? Porque a palavra de Deus, continuando aqui na carta de João, 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18, vai dizer o seguinte: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, porque mas por obra e em verdade. Não tem como a gente fazer missões com um amor só de palavras. É muito fácil dizer, eu amo meu irmão, mas eu estou vendo ele ali necessitado e não faço nada. A palavra está nos dizendo, não amemos só de palavra. Lá na base, nós não somos formados em medicina, nós não somos formados em técnica de enfermagem, mas Deus capacita aqueles que se dispõem a ir servir. E quando nós estávamos lá, nós servíamos com o que nós tínhamos, com aquilo que nós tínhamos em nossas mãos. Com o remédio a gente medicava. Quando chegava lá, eles chamavam a gente de professor. Professor, leva a gente para o hospital. E a gente tinha que levar. Porque o amor é serviço. A gente aprende essa questão do amor quando, lá em Marcos capítulo 2, versículos do 3 ao 4, nós encontramos ali a história de um homem que estava paralítico. E a Bíblia relata que 4 jovens, se importaram com a necessidade daquele homem. Mas será que eles se importaram? Missão é muito além do que eu suprir a necessidade do meu próximo. Missão é suprir a necessidade daquela alma espiritualmente, é levar a salvação para ela. Então, quando aqueles jovens pegaram aquele paralítico, encontraram ali as dificuldades para levar ele até Jesus, eles não mediram esforços. E o Senhor nos chama nessa noite a não medirmos esforços, porque não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto. Mas imagine só o Senhor olhando para nós. Isso aqui fala o Senhor falando comigo. Já estou há 4 meses aqui em Fortaleza. E Ele pergunta assim para mim, o que tu já fez para mim? Tu está só na tua casa, fazendo a obra na tua casa. Mas o que eu já fiz por aqui? O Senhor nos chama nesta noite. O Senhor nos exorta nesta noite a vivermos verdadeiramente este amor que nos constrange, esse amor que nos alcançou. A mulher samaritana, quando ela teve um encontro com este amor, ela não se conteve. Ela foi liberta, foi transformada, e automaticamente aquela mulher foi anunciar para os seus quem era ele. E essas são as atitudes que o Senhor requer de nós. Como eu tenho representado esse Jesus na minha vida? Cada um de nós aqui tem alguém que está precisando desse amor. Lucas capítulo 10, também nós aprendemos a história da parábola do bom samaritano. Versículos do 30 ao 37.
E quando se trata de amor, a gente pode fazer uma reflexão através desta parábola. A Bíblia diz que um homem, né, sofreu uma perseguição, bateram nele, jogaram ele no chão, ficou padecendo, necessitando de que alguém o viesse e o socorrer. E a palavra de Deus diz que passou o sacerdote por ali, só olhou e continuou o seu percurso. A Bíblia fala que passou o levita, da mesma forma teve as suas mesmas atitudes que o sacerdote teve. Mas a palavra vai dizer que um homem, um samaritano, teve compaixão do seu irmão. Temos vivenciado isso aqui na prática. O Senhor tem trago um despertamento. Porque quanto mais próximo dEle, mais atitude dEle, características dEle, nós vamos ter. Quanto mais próximo dEle, mais amor nós vamos ter. Quanto mais próximo dEle, mais qualidades dEle nós iremos ter. Quanto mais próximo dEle, mais parecido nós iremos estar dEle. Mas é muito fácil, igreja, nós dizemos que estamos aqui neste templo, servindo a Ele. Mas quantas pessoas já passaram por nós e a gente não falou nada? O pastor estava falando lá no sítio e fiquei refletindo aquilo. Quantas pessoas já passaram por nós? Eu digo por mim, né? Nesse tempo que eu estou aqui em Fortaleza. E eu me omiti, eu não fui insensível à voz do Espírito Santo e não falei. Porque nós somos limitados. Somos falhos, somos pecadores. Porque eu não vou dizer que eu sou a perfeita. O Senhor fala conosco. Porque Ele é o amor. E pelo fato dele ser o amor, ele nos exorta e coloca a gente de novo no caminho que é para seguir. Quero dizer para vocês que o Senhor está nos convocando nessa noite a caminharmos nesse caminho. Ei, é no caminho do amor, caminho assim, ó. Porque eu preciso aqui do caminho desta forma. Porque quanto mais tu amor tu tiver, tu vai refletir este amor para quem não tem. E ele falava sobre o pecado da omissão. Quantas vezes nós deixamos de falar, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer te libertar. Aleluia. Mas requer de nós, igreja, estarmos próximo dele. Porque se eu amo aquilo que Ele ama. Se eu amo, se eu estou próximo dEle, eu vou buscar fazer aquilo que Ele gosta. Aleluias. Não tem como a gente fazer missões amando somente aqueles que nós amamos. Não tem como nós fazermos missões amando somente quem nos ama. Quem vai falar isso? Lucas, capítulo 6, versículos 32. Aleluias. Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 35. Vou ler para a igreja, para a gente refletir. Aleluias. E diz o seguinte: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam? Versículo 35 diz: amai-vos, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai,
sem nada esperardes. Então grande será o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Não tem como a gente fazer missões só amando aquele que nos ama. É muito fácil. Mas amar aquele que nos calunia, que lança palavras contra nós. Amar lá aquela pessoa que está lá dentro da tua casa. Você vindo para a igreja, seguindo o caminho certo e dizendo que você não vale nada, que você não presta. Essa é a tua missão. Amá-lo. Porque através deste amor vai constranger essa pessoa. Sabe quando a gente via os bruxos, as bruxas fazendo feitiçaria por nós lá no campo? E a gente fazia aquele momento de comunhão e levava para dentro da nossa casa. E eles vão tomar café juntamente conosco. A gente abraçava aquelas pessoas e dizia que Jesus a amava, e ali começava a quebrar as maldições, começava a quebrar, e ali começava as portas do Evangelho serem lançadas na vida daquelas pessoas. Amar, a gente precisa amar aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Refletir a Cristo. Sabe por que a gente aprende assim? Porque quando a gente lê o capítulo que a gente leu de Lucas 13, nos versículos anteriores, Jesus está ali fazendo a ceia, fazendo a representação dos lava-pés com seus discípulos. E logo ele diz que um vai trair ele, que é Judas. E logo no final dos versículos, depois de que a gente leu, Pedro vai se apresentar e dizer para ele: Senhor, para onde o Senhor vai eu não posso ir. Ele diz: para onde eu vou você não pode ir agora. Mas aí Pedro diz assim: Senhor, eu dou até a minha vida por ti. Mas aí o Senhor diz para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Jesus é o próprio amor. Ele estava convivendo com um traidor, com um que negou. Agora, igreja, nós iremos fazer uma reflexão para dentro de nós. Quem somos nós? Será que nós estamos sendo um Pedro? Porque o Senhor fez essa pergunta para mim. Ele esquadrinha aí o teu coração, o que há dentro do teu coração. Tem amor mesmo por mim? Esquadrinha aí o teu coração e veja se há realmente amor por mim. Veja se realmente há amor pela minha obra. É fácil, igreja, falar que ama. Mas será que realmente nós estamos amando ao Senhor e aquilo que Ele ama? Porque o ID é uma ordenança. E não cumprir, estamos desobedecendo. Ide por todo mundo. Isso Ele fala conosco. Fala comigo e fala com a igreja. Qual o nosso nível de amor pelo Senhor? Por isso que eu cantei no início, quero voltar ao início de tudo. Eu disse: Senhor, porque eu quero aquela chama que eu recebi quando eu bebi da tua fonte, quando eu bebi da tua água, eu não me cansei, eu queria ir para dentro dos presídios, eu queria ir para dentro dos hospitais. Eu queria alcançar essas ruas, eu queria falar do teu amor incansavelmente.
Mas quando vai passando o dia a dia, a caminhada do dia a dia, a nossa caminhada com o Senhor, nós vamos deixando essa chama esfriar. Mas essa noite o Senhor, ei, eu te chamo, vem que eu quero fazer algo novo contigo, porque através de ti eu quero te usar e fazer coisas grandes através da tua vida. Mas para isso nós precisamos se aproximar dele. Mas para isso nós precisamos estar mais próximo dele. Para nós sentirmos a dor que ele tem. De que, Jacinto? Das vidas que estão se perdendo. Qual é o campo que o Senhor te colocou? É lá no teu trabalho? É na tua casa? É na tua rua? Qual é o campo que ele te colocou para você demonstrar o amor dele? Para refletir este amor. O nível de amor que nós temos para com ele é o nível de comprometimento que temos com a sua obra. O nível de amor que nós temos para com ele é o nível de comprometimento que nós temos com a sua obra. Porque quem ama, obedece. Não é assim que a gente faz? Filhos obedecem os pais porque nós os amamos e queremos obedecer. Se nós o amamos, nós executamos o seu ide. O que foi que aconteceu com Pedro depois que ele foi transformado, restaurado? A palavra de Deus vai dizer, João, capítulo 21, versículos do 15 ao 17. João 21. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu por ter lhe dito pela terceira vez: Ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Então apacenta as minhas ovelhas. Então, se nós o amamos, nós trabalhamos para ele. Se nós o amamos, nós cumprimos a ordem que ele nos deu. Por isso que ele diz: Tu me amas, Simão Pedro? Tu me amas? Então vai trabalhar para mim. Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai apacentar as minhas ovelhas. Vai cuidar do meu rebanho. E essa ordem é para cada um de nós. Ele nos chama nesta noite a vivermos verdadeiramente este amor, igreja. Que ele tem falado ao meu coração. O amor vivo, o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que age. Mas para que esse amor venha se refletir nas nossas vidas, primeiro eu preciso buscar este amor para dentro de mim. Porque às vezes nós estamos aqui, falo de nós todos, de mim, nós estamos bem distante dele. E pelo fato de nós estarmos tão distante dele, nós não conseguimos ser sensíveis àquilo que ele nos manda para a gente fazer. Que você possa refletir nesta palavra, assim como o Senhor fala comigo, me chama a atenção,
me exorta, fala, tu tem que melhorar mesmo, tu tem que agir desta forma, tem que colocar o amor em prática, colocar o amor em ação dentro do teu coração. Não amemos de palavras, mas de atitudes. Que esse amor, ele nos faz transbordar. Esse amor nos faz ir além, né? De alcançarmos coisas que a gente não quer. Mas o fato de nós lembrarmos, não, eu amo o Senhor. E pelo fato de eu amar o Senhor, eu preciso fazer a obra dele. Glória a Deus. Então, igreja, esta é a palavra que o Senhor fala ao meu coração. Todos nós somos missionários, como já foi mencionado aqui. Porque o ID, a ordenança, foi para cada um de nós. Para nós cumprirmos. E para nós cumprirmos esse ID, nós precisamos viver este amor intensamente nos nossos corações. Intensamente nas nossas vidas. Amém?